18, versos 10 e 11. Que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens dos ricos lhe são cidade forte e segura. Imagina uma alta muralha. Ok. Certa vez, ao visitar uma pinacoteca, o público, de uma forma unânime, tinha uma mesma reação ao deparar-se com um quadro. E o que tinha nessa imagem, afinal de contas? E por que o público discordava? Simples. Naquele quadro, a obra era a seguinte: uma embarcação que estava enfrentando um mar revolto, uma grande tempestade. Atrás daquela embarcação, uma rocha. O título daquela obra, Paz. E aí, por entender que a imagem estava em dissonância com o título, com o tema da obra, normalmente, via de regra, o público balançava a cabeça discordando. Entretanto, o que aquelas pessoas não atentavam era para um detalhe bastante interessante. Ali naquela rocha, atrás daquela embarcação, tinha uma fenda. E ali naquela fenda tinha um pássaro que dormia tranquilamente. E, portanto, o título da obra fazia referência justamente à condição daquele pássaro. Que, a despeito de toda a turbulência no seu entorno, ele simplesmente descansava tranquilamente na fenda daquela rocha. Olha, meus queridos, meus amados, segurança é uma necessidade básica do ser humano. Sim. Não é verdade que as pessoas investem, por vezes, uma fortuna para ter segurança? E isso é bastante interessante. Quando nós lemos o Salmo 46, texto que eu li inicialmente, o salmista exclama: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é só presente, não, ele é bem presente na angústia. É interessante que, para você entender o Salmo 46, você precisa ler Isaías capítulos 36 e 37. Ali em Isaías 36 e 37, Senaqueribe cerca Judá e diz: acabou, se entreguem. Ou vocês se entregam, ou vocês terão que comer o próprio excremento e tomar a própria urina. Aí no Salmo 46 está escrito: há ali um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aí é interessante que um historiador do século I, o nome Flávio José, ele dá conta que havia naquela cidade um rio subterrâneo, só que o opositor de Israel não tinha conhecimento. Queridos, sim, é interessante que aqui no nosso texto base, o autor ele fala que o Senhor é torre forte. O Salmo 46, ele é um salmo velho. Por isso que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Sim, Yahvé Sabaote, aquele que guerreia a batalha do seu povo. Esta é a ideia de Senhor dos exércitos. É aquele que guerreia a batalha do seu povo. Aí o salmista diz: ele quebra as lanças, queima os carros no fogo. Qual é o refrão? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você crê nisso? Meus queridos, meus amados, Deus é refúgio verdadeiro. E aí o nosso texto base, o pregador ele diz assim: torre forte é o nome do Senhor. E aí quando nós atentamos para esta expressão, para esse termo, o termo nome aqui é um descritivo dos seus atributos.
das suas qualidades, sim. Juntamente com essa ideia de nome vem verdadeiro, misericordioso, todo-poderoso. É por isso que o pregador ele diz que torre forte é o nome do Senhor. Vá comigo, por favor, para o Salmo de número 30. Salmo 30, o verso 4. Salmo 30, o verso de número 4. Você pode acompanhar aqui na projeção se desejar, que diz o seguinte, Salmo 30, o verso de número 4, que diz o seguinte: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Agora o 33, 21, que diz o seguinte, 33, o verso de número 21, que diz o seguinte: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Está vendo aí que o pregador ele chama a atenção para esta ideia de nome, e aí ele continua e diz assim: a qual o justo se acolhe e está seguro. A ideia, assim, queridos, é a de proteção segura. O justo corre para o Senhor quando está em perigo. Recorre ao Senhor como sendo a resposta que o coração temeroso e por vezes vacilante tanto precisa de um refúgio, tanto precisa de um suporte. Nossa torre e o nosso castelo forte é o Senhor. Foi assim que o reformador Martinho Lutero registrou na música Castelo Forte. E aí nós cantaremos esse hino lá na frente. Castelo Forte é o Senhor. Em meio a tudo aquilo, a Inquisição queria matá-lo. Quando ele foi sequestrado e levado para um lugar em secreto, para um castelo. E aí ele escreveu, foi ali que ele escreveu a música Castelo Forte é o Senhor. Não aquele castelo onde ele estava abrigado, onde teve a oportunidade de colocar alguns livros do Novo Testamento na língua do povo, para que o povo pudesse ler o texto bíblico, onde ele escreveu tantos artigos que edificou o povo de Deus e ele edifica até os dias de hoje. E ali ele escreveu: Castelo Forte é o nosso Deus. Sim, queridos, sim, meus amados, é preciso que nós tenhamos sempre a convicção de que nós precisamos sempre nos abrigar no Senhor. As turbulências, elas são inúmeras. Alguns em maior, outros em menor grau. Mas, acreditem, em uma ou em outra situação, nós precisamos nos abrigar no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Quando o teu coração estiver bem apertado, quando tu estiver buscando resposta em meio às inquietudes da vida, creia, o Senhor é a resposta. Ele é a resposta para as tuas angústias, para os anseios do teu coração. E por que, afinal de contas, o pregador ele faz questão de enfatizar que torre forte é o nome do Senhor? Ora, se ele dá esta ênfase, é porque existe um outro caminho percorrido pelo homem. E ele falará isso no verso de número 11. Observe o verso de número 11, quando ele diz o seguinte, verso 11: os bens dos ricos lhes são cidade forte, e, segundo, imagina, uma alta muralha. Sim, meus queridos, isso é bastante interessante, porque você é de concordar comigo que o vil metal, o dinheiro, ele consegue comprar e proporcionar muitas coisas. Você concorda comigo? Penso que sim.
Então ele pode te dar uma casa confortável, ele pode te dar um carro melhor, ele pode te proporcionar viagens, você pode vestir-se melhor, você pode comer melhor. Isso é fato, mas é fato também que o vil metal, ele não proporciona a paz que o coração do homem necessita. Por isso Jesus diz lá em João capítulo 14, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Sim, meus queridos, porque se por um lado, para alguns indivíduos, esse refúgio está ligado de repente ao seu patrimônio, à sua conta bancária, à sua estabilidade financeira. Por outro lado, a palavra diz que isso é, sem dúvida alguma, uma estrutura frágil. E aí eu justificarei um pouquinho à frente do porquê que isto é uma estrutura frágil. Sim, é mito que o dinheiro resolve tudo na vida de um indivíduo. É mito? E aí eu vou citar um exemplo para você. Em um tempo não muito distante da nossa história, correu nos noticiários do Brasil inteiro, né, nas principais mídias aí do Brasil, uma situação onde um homem ganhou na loto. Só que, ao contrário daquilo que alguns pensam, que o dinheiro ele resolve tudo, para aquele homem, aquele dinheiro foi uma desgraça. Por quê? Porque ele ganhou na loto e ele casou. E a mulher com quem ele casou orquestrou com criminosos e o matou. E aí eu pergunto para você, o dinheiro para aquele homem foi bênção ou maldição? É lógico que a pergunta é retórica. Vocês percebem como o dinheiro em si, ele traz o mito da segurança? Olha, meus queridos, meus amados, é fato também que algumas pessoas, elas estão vivendo em uma vida de humildade, mas elas começam a passar por um processo de ascensão na vida e, lamentavelmente, esquecem do Senhor. Acompanhei de perto uma história onde o indivíduo, ele tinha lá um comérciozinho pequeno e ele era firme e ele era até liderança. E num dado momento, ele conseguiu uma oportunidade na vida e surgiu a oportunidade de, naquela área onde ele atuava, ele ser um representante de uma empresa grande. E aquele indivíduo começou a crescer, começou a ficar bem de vida, e chegou uma hora que ele não aceitava mais nem a visita pastoral. O coração dele simplesmente se fechou para o Evangelho. E aí eu pergunto, para a vida daquele indivíduo, o dinheiro foi bênção ou maldição? A pergunta é retórica. E aí é interessante porque o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6 que onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Lucas capítulo 12, por favor, Paulo. Lucas capítulo 12, verso 21. Jesus nos traz uma história bastante interessante. Ele conta uma parábola. Lucas capítulo 12, o verso de número 21. Jesus diz assim, ó. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Por que Jesus faz essa conclusão? Ele fala a respeito de um homem. E chegou num dado momento, este homem, que é o que tudo indica, era um produtor rural. Ele começa a aumentar os seus celeiros. E aí ele vai aumentando, e chega num determinado momento, que ele entende que já tem celeiro, que já tem cereais o suficiente, e aí ele diz de si para si mesmo: oh, minha alma, descanse tranquila, já tem o suficiente para o resto da vida. E aí Jesus diz assim: louco!
Aí Jesus conclui: assim é aquele que não é rico para com Deus. Ora, meus queridos, meus amados, é preciso, sem dúvida alguma, tomar muito cuidado. O dinheiro, de fato, não é uma torre forte. Década de 90, muitos irmãos aqui vão lembrar. Era um período de muita instabilidade no nosso país. No início, ali da década de 90. Eu era menininho, mas eu ainda lembro. Está vivo na minha memória. E a inflação estava comendo a solta, né? Lembro que tinha num determinado momento que o sujeito pegava o salário de manhã e ele já ia correndo, né, comprar as coisas, porque na parte da tarde o negócio o salário talvez não desce, nem desce para comprar. Lembro que na época a gente foi comprar uma TVzinha pequena, né? E aí foi eu e meu irmão, né, eu era pequeno, eu lembro até hoje, minha mãe falou: corre lá antes que aumente, né? Então a gente já, de manhã cedo, já correu para o comércio para comprar a TV, né? Porque na parte da tarde já podia ser um outro valor. E aí foi. E aí chega num dado momento em que o governo começa a confiscar a conta do povo. Então não era pelo fato do sujeito ter dinheiro na conta que ele simplesmente podia chegar lá e tirar o tanto que quisesse. Não era assim que funcionava. E tal, e fato. E aí, eu lembro também que aquela foi uma época de registro de muitos suicídios. As pessoas perdiam os seus bens, suas empresas, etc., entravam em falência e alguns não davam conta daquilo. Ora, meus queridos, a palavra nos desafia a nós não colocarmos o nosso coração naquilo que pode ser transitório, Lembro-me de uma história. Olha só a importância de ter o coração do Senhor. Lembro-me de uma história de um homem. Ele tinha uma empresa juntamente com um sócio, e chegou num dado momento que o sócio lhe deu calote. Ele deixou, como diz o ditado popular, com uma mão na frente e outra atrás. Homem crente, e via aquele homem comendo de favor, porque ele não tinha mais nada, nem nome na praça ele tinha, porque ficou sujo. Um homem piedoso, e o tempo foi passando, ele, acostumado com o comércio, conhecia os caminhos, e ele foi, deu a volta por cima e recuperou a sua saúde financeira. Mas em todo momento, além com o coração em Deus. E é isso que importa. Nós precisamos sempre nos lembrar que a questão financeira não torna ninguém imune às intempéries da vida. Não. E às vezes passa-se essa impressão. E aí você diz assim: olha, se eu tivesse um 2 tanto a mais daquilo que eu tenho, todos os meus problemas estariam resolvidos. Não necessariamente. Há quem diga que John Rockefeller, que tornou-se o primeiro bilionário do mundo, um investidor da área do petróleo, ele morreu. E lá, ainda no cemitério, alguém aproximou-se do seu contador e perguntou: e aí, quanto ele deixou? Ao que o contador respondeu: ele deixou tudo. Não levou nada. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, sim, nós precisamos trazer ao nosso coração a compreensão real de que apenas o Senhor
Senhor é a torre forte. O pregador ele diz aqui que, olha só o verso 11, os bens do rico lhe são cidade forte. E, segundo imagina, é o que ele imagina, é uma forte muralha. Assisti certa vez uma reportagem onde o objetivo era mostrar indivíduos que tornaram-se milionários, seja porque ganharam na loto, etc., por diversos meios lícitos, e que simplesmente perderam tudo. E aí esses indivíduos foram contando como perderam tudo. Um deles não mandava lavar roupa. Usou uma vez, sujou e jogava na lata do lixo. Mas por que você fazia isso? Eu pensava que o dinheiro não ia acabar nunca. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, os que se julgam autossuficientes jamais buscarão refúgio no Senhor. E aí, vá comigo, por favor, para 1 Timóteo 6, verso 17. 1 Timóteo 6, no verso de número 17, que é dito o seguinte. 1 Timóteo 6, 17, onde nos diz que exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Sim, meus queridos, meus amados irmãos, e aí eu concluo dizendo o seguinte: o indivíduo ele não precisa ser rico para ser avarento. Sim ou não? O avarento, ele é avarento sendo assalariado, e ele vai ser avarento ganhando 50 salários. O coração dele vai estar ali no material. Por isso Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Coloque o seu coração no Senhor. E Ele é aquele que, segundo a sua graça e a sua misericórdia, te dará sempre o suporte necessário, para que você sinta-se seguro, ou com muito ou com pouco, ou com muito ou com pouco. Sim? Ouse confiar no Senhor e viver sob sua dependência. Quando o caráter de Cristo estiver refletido em sua vida, aí sim você seguirá em segurança. Jesus exclamou: a minha bebida, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Que o seu contentamento esteja em Deus. Esse é o desafio que a palavra nos faz. Esse é o desafio que a palavra nos faz. E muitas vezes desgastamos a nossa vida por conta de falsas seguranças. Falsas seguranças. Teve um atleta de nossa década e ele tornou-se bastante famoso, ganhou muitas corridas, ganhou muito dinheiro com publicidade, tornou-se milionário. E no noticiário deu conta que ele caiu em um golpe de falsos investidores e levou o dinheiro que ele estava apostando para a sua aposentadoria. Do dia para a noite, evaporou. Pense. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, torre forte
Pergunto: Deus é o seu refúgio? Você pode dizer que descansa tranquilo na certeza de que está abrigado sob os cuidados de Deus? Este é o desafio. Se Deus, como é lá, se Deus quiser é Deus, se não quiser, continua sendo Deus, não é verdade? Confia no Senhor, espera nele, e o mais, certamente, Ele fará. Amém? Misericórdia. Amém? Amém.